se levanta. Quem sabe ele traz a memória dele a derrota de Moisés. Quem sabe ele traz a memória dele a fama que Deus havia colocado sobre ele na terra. Quem sabe ele traz a sua memória o seu retrovisor que fez ele olhar para o passado e que Deus havia escolhido ele. Porque o inferno, Satanás, ele quer persuadir, ele quer mostrar que Deus não me escolheu, mas hoje ele quebrou a cara. Porque hoje, através da palavra, Deus está dizendo: eu te escolhi, levanta-te e põe-te de pé, porque eu vou falar contigo. Eu tenho algo grande, eu tenho algo grande, eu tenho algo grande na tua vida. Deus está dizendo: levante hoje após essa derrota. Cadê o povo de Deus? Meu Deus, sabe quem são os vencedores no dia de hoje? Fala para o seu irmão: sou eu. Fala para ele: por quê? Fala para ele: porque eu perdi ontem e hoje eu sou vencedor. Os vencedores de hoje são os ex-perdedores de ontem. Meu Deus, cadê? Existe um povo aqui, levanta a mão e dá glória, glória, glória. Quem sabe Satanás, ele te acusou dizendo: a tua oração não está sendo respondida, Deus não está te vendo, tu está prostrado, tu está caído. Irmão, para levantar basta estar caído, aleluia. Para você estar caído, então é só se levantar. Foi derrota, levanta, porque Satanás hoje vai ficar injuriado, angustiado, endemoniado, triste, porque ele vai ver você levantar, você levantar. E Satanás sabe, se você se levantar, você vai levantar a multidão. Cadê o povo? Cadê o povo que dá glória? Cadê o povo que está sendo levantado hoje? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Eu imagino a vida de Ana, ano a ano passando, Penina tendo um filho e Satanás acusando ela. De repente, diz a Bíblia Sagrada, que no capítulo 1, versículo 9 do livro de 1 Samuel, essa mulher agora ela se levanta. Meu Deus, Satanás ele fica endemoniado quando ele escuta essa palavra. Quando um demônio passa um fax para ele dizendo: olha, tem crente se levantando hoje lá na Peniel, tem crente se levantando hoje, tem crente, ele estava caído, estava morto, estava até morto, mas aquele nosso inimigo que é grandão, fala o nome dele, Jeová, ele mandou um espírito, estava lá um vale de ossos secos, mas está todo mundo dando glória, todo mundo dando aleluia. Acabou de perder, mas Deus acabou de levantar. Pega na mão do seu irmão, levanta ela e diga: é assim que Deus faz contigo. Levanta a tua mão e diz: não tema, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Cadê o ruído da igreja? Solta a tampa na garganta. Cadê o ruído da igreja? Cadê aqueles que vão se levantar com força hoje? Cadê? Deus está falando contigo. Dá uma cutucadinha fora. Deus está falando contigo hoje. Deus está te levantando das cinzas e do pó. Está colocando seus pés sobre uma rocha e está dizendo: eu estou contigo. Pode pisar na cabeça do diabo, pode pisar na cabeça da serpente. Quem acredita, sai dessa cadeira, dá um salto de glória. Pega a tua vitória. Meu Deus. Samuel foi rejeitado. Conhecemos a história. Os filhos deles não faziam aquilo que era do agrado dos olhos do Senhor. Levantou-se alguns líderes anciãos e disseram: Samuel, a verdade é, vamos aproveitar essa deixa. Não queremos mais ser governados por Deus. Não queremos ser mais uma nação teocrática. Não queremos viver no governo do Senhor Deus de Israel. Queremos agora um rei. E assim foi concedida a petição do povo.
esse homem chamado Samuel, o profeta, chega diante do Senhor. E quando ele começa a liberar as palavras como se fosse pegar Deus de surpresa. Mas ninguém pega o Senhor de surpresa. E Deus, ele diz: Samuel, antes de lhe rejeitar, rejeitaram a mim. E este homem agora, ele recebe a palavra do Senhor. Porque para ele não é qualquer um que recebe uma rejeição. Uma rejeição para um profeta, nascido, ali entregue, nascido de uma lágrima na beira do altar, e entregue aos 3 anos de idade, para um homem chamado Eli, cresceu no seu ministério dentro da casa de Eli, Ofni e Finéias, agora ser rejeitado, nada mais era do que uma derrota. Eu não sei se homens hoje, isso aqui você vai dar glória misturado com aleluia, se bobear, você vai sair rodando, meu Deus do céu. Porque existem pessoas aqui que os seus ministérios foram rejeitados. E Deus, ele está dizendo, sim, se assemelha a uma grande derrota. Mas Deus está dizendo, levanta-se após essa derrota. Porque o homem pode ter lhe rejeitado, mas eu nunca lhe rejeitei. O meu chamado ainda está em pé. A minha escolha é certa, que é você. E Deus está dizendo, eu estou te chamando hoje. Eu estou te chamando hoje. Samuel, te levantei como profeta, te levantei como obreiro, te levantei como escolhido. Teve derrota, teve, mas é só se colocar de pé. É só se colocar de pé. Porque todo campeão foi um ex-perdedor. Cadê o campeão aqui da glória? Cadê os campeões aqui da aleluia? Deus conta contigo. Pega na mão do seu irmão e fala, Deus conta contigo. Deus conta contigo. Deus conta contigo. Deus conta. Quem acredita na glória? Quem acredita na aleluia? Deus, Deus, Deus. Deus, Deus, libera. Libera aí, libera aí, libera agora pra ele. Libera aleluia pra ele, porque Deus, ele está te dando honra hoje. A honra que o diabo tomou. Deus, ele está dizendo, eu nunca lhe disse o rei, e eu vou pegar a força dele e esfregar no chão, e vou liberar algo sobre essa vida, que tu pisarás a cabeça de Satanás. Cadê a igreja que dá glória? Cadê a igreja que dá aleluia? Cadê a igreja que entende que Deus está falando contigo hoje? Deus vai levantar líderes. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Porque tu tem unção. Você é diferente. Deus te tem chamado. Você foi escolhido. Ainda que esteja prostrado hoje diante da derrota, Deus está dizendo, se levanta. Porque quem está chamando você sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Meu Deus. Meu Deus, que unção. Que unção. Eu já vou para Jesus logo direto. Entenda só. Onde o Senhor Jesus, diz a Bíblia Sagrada, que ele nasce em Belém, e a sua vida agora continua o seu chamado em Nazaré. Relata-se a Bíblia Sagrada dentro do livro de Mateus capítulo 3, versículo 57, que agora o Senhor Jesus estava ali pronto para fazer sua obra, pronto para levantar os paralíticos, pronto para curar os cegos, curar os surdos e mudos, aqueles que se encontravam enfermos. Deus estava ali para fazer as suas grandes maravilhas. Mas se encontrava um povo daquela terra, um povo daquela pátria. Aí eles olham, avistam o Senhor, desonrando ele, diz, não é ele, o filho de José, o carpinteiro, a qual existem as suas irmãs, a qual existem os seus irmãos. E o Senhor Jesus agora, ouvindo isso, para ensinar os discípulos. Jesus era assim, quando alguém confrontava ele, ele pegava aquilo, em vez de parar de existir, ele ensinava os discípulos. Aí sabe o que aconteceu? O Senhor Jesus, ele diz, está vendo? Na pátria, o profeta, ele não tem honra, embora ele seja um profeta. Na pátria, o povo quer matar. Na pátria, o povo desonra. Na pátria, o povo
Mas Jesus agora, ele ergue a cabeça e ele sabe que Deus era com ele. Ele sabe que a palavra era com ele. Melhor dizendo, ele sabe que ele era a própria palavra. Ele sabe que ele era o próprio verbo encarnado como homem naquele momento. Então Jesus, ele segue falando, porque há incrédulos nesse lugar, e aonde há incrédulos é impossível da glória de Deus agir. E ele se levanta após uma palavra de derrota daqueles que conheciam a sua vida. Quem sabe você dentro da tua casa, quem sabe você aonde você busca honra, quem sabe até mesmo como Ana foi desonrado na pátria, desonrado na igreja, desonrado pelo pastor. Meu Deus, como acontece isso? Deus, ele está dizendo as seguintes palavras para você: você foi desonrado, foi sinônimo de derrota, então está na hora de se levantar, porque o crente verdadeiro, ele não se prostra para a derrota, ele conhece a derrota, mas ele sabe que Deus está chamando ele para uma grande batalha, que Deus está chamando ele, porque a guerra não acabou. Você pode ter perdido todas as guerras, ou seja, todas as batalhas, mas a guerra está em pé, e o teu general é o general de guerra, nunca perdeu uma batalha, e não é a tua que você ele vai perder. Meu Deus, ele está aqui da glória. Hoje você vai tomar santa ceia com a glória de Deus sobre o teu chamado. Ai, que barra. Jesus precisava ensinar os seus discípulos. Diz a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus capítulo 10, especificamente no versículo 14, esses homens agora foram fazer um evangelismo e eles tiveram experiências negativas. Eles pregaram a palavra, a porta se fechou. O povo abre para testemunho de Jeová, o povo abre para muitas pessoas, mas o crente não abre. E quando aqueles homens, os discípulos, foram falar de Jesus, foram falar do evangelho, a porta se fechou. Houve derrota, houve decepção. Você já imaginou? Eu me lembro um dia, no começo do meu ministério, eu estava evangelizando lá em Pinda, ou seja, lá em Campos do Jordão, e eu cheguei para uma pessoa, eu tinha pouco tempo, eu falei: Jesus te ama. Essa pessoa, ela olhou para mim e falou: como que me ama, se eu estou melhor que você? Eu ainda estava com os traços do mundo, eu estava ainda mal acabado, eu pesava meus 35 quilos, eu não tinha ainda engordado, eu tinha alguma sequela. Eu falei: mas Jesus te ama. E dei o papelzinho. Sabe o que essa pessoa fez? Ela pegou a maçã e falou: você quer saber de uma coisa? Então pega esse Jesus para você. Jogou no meu peito. Eu falei: obrigado, porque se é para eu ter Jesus de volta. Se você não quer, você está entregando para a pessoa certa. Eu tive coragem, ousadia para falar naquele momento, mas quando aquela pessoa foi embora, eu virei as costas, eu fiquei triste. Eu falei: Deus, será que o Senhor me chamou para isso mesmo? O meu primeiro evangelismo, a minha primeira abordagem, olha o que acontece: eu não consegui ganhar uma alma, eu não consegui ouvir, ver uma alegria no rosto. Pelo contrário, eu fui deparado com uma derrota, mas eu consegui me levantar, porque eu estava indo para a casa de Deus. A palavra ainda ia ser lançada, a palavra ainda ia ser mencionada, o nome de Jesus foi glorificado, e olha eu aqui dando glória a Deus misturado, aleluia. Irmão, você pode se deparar com derrota, mas ela não tem força para fazer você ficar caído no chão. Então a partir de hoje, se a porta não se abrir, bate a sola do pé conforme Jesus orientou e sai e vai evangelizar outra pessoa, porque está cheio de gente querendo ouvir Jesus te ama, está cheio de ferido querendo ouvir uma palavra que cura ele. Quem vai sair daqui hoje falando de Deus? Quem vai sair daqui? Olha o seu irmão, fala: ninguém te para. Está muito fraco, fala para ele: você já se levantou, irmão. Fala para ele, passa na mão dele, fala: força aí, meu amado, força aí, meu amado. Agora é só uma glória misturada com aleluia, porque Deus confirmou o teu chamado. Glória a Deus, aleluia. Isso me faz lembrar daquela viúva sozinha, não relata filho. Por ser viúva não tinha marido, mas ela queria o que era dela por direito. O juiz não temia o homem nem a Deus.
Mas ela estava lá todo dia. Todo dia ela se deparava com uma derrota. Todo dia ela se deparava com a porta que se fechava no rosto dela. Todo dia ela se deparava com um não. Mas ela estava lá. No versículo 1, Jesus até faz menção de um grande exemplo, de um grande conselho. Nós devemos ter um dever de orar sem cessar. E aquela mulher continuou. Ela não parou. Fala para o seu irmão, a perseverança anda junto com a fé. Diga a fé anda junto com a perseverança. Elas não podem se distanciar, elas não podem parar. Se você tem fé e perseverança,